Pesquisadores alertam para risco de aumento dos casos de Covid-19 no Amazonas. Boletim epidemiológico de Covid-19 aponta 548 novos casos no Amazonas, com 2.271 mortos. Governador anuncia injeção de 220 milhões na economia com adiantamento do 13º salário dos servidores do Estado. Bolsa Família vai se chamar Renda Brasil e pode incluir os informais. Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje julgamento da cassação da chapa presidencial eleita em 2018. Alexandre de Moraes manda governo retomar a divulgação dos dados acumulados. Organização Mundial de Saúde alerta para a necessidade de transparência nos dados sobre pandemia no Brasil, que teve 849 mortes em 24 horas. Nova York começa a reabrir enquanto a OMS adverte que pandemia piora no mundo. Irã vai executar espião que deu informações para assassinato de general. Passageiros da linha 640 são assaltados e espancados por bando fortemente armado na Max Teixeira. Bandido é preso após matar rapaz de 23 anos para roubar motocicleta no Tarumã. Homem tortura irmão e mata a própria mãe no bairro do Crespo. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. É de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros e o dia, assim como ontem, será de muito calor, com os termômetros devendo esbarrar nos 33 graus à sombra. 23 graus e meio é a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar está em 85% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 9 de junho. Chegamos aos 160 dias do ano e faltam 206 para terminar 2020. Dia de Santo Efrem. Também é o dia do porteiro, dia do protético e o dia do tênis e do tenista. Na Roma Antiga acontecia o festival de Vestália, em honra a Vesta, deusa do lar e senhora do fogo sagrado. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 46 centímetros. Já encheu 10 metros e 40 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Em 68, o imperador romano Nero comete suicídio. Em 1597, morre José de Anchieta, jesuíta espanhol. 1967, Guerra dos 6 Dias, Israel captura as colinas de Golã, na Síria. 1999, Guerra do Kosovo, a União Estatal da Sérvia e Montenegro e a OTAN assinam um tratado de paz. 5h54. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou o sonoplasta Hernandes Sampaio. Com a retomada gradual das atividades econômicas, cresce o número de usuários do transporte coletivo e, consequentemente, Manaus volta a registrar assaltos nos ônibus. O alvo dos criminosos na noite de ontem foi a velha e conhecida linha 640, o paraíso da bandidagem. Durante o assalto, dezenas de trabalhadores foram feitos reféns e alguns deles que tentaram defender os bens foram agredidos. O arrastão aconteceu por volta das 21 horas em um trecho da Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, local que é usado como rota de fuga dessas quadrilhas. Testemunhas relataram que, no total, 4 criminosos se infiltraram no meio dos passageiros. Em um momento oportuno, anunciaram o assalto. 3 usavam facas e um estava armado com um revólver. Eles começaram a recolher os pertences e quem não entregava, apanhava. Um homem que recebeu uma coronhada. O quarteto, como sempre, fugiu sem ser identificado. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Pellegrini, a Max Teixeira se transformou no paraíso dos assaltantes de ônibus. Tem sido assim, né, Paulo? Tem sido assim ao longo, né, do tempo aí que nós estamos cobrindo essa situação. Paulo Guerra, eu lembro de um assalto lá na Max Teixeira, quando a população se revoltou e bateu no bandido até a morte. Eu lembro também que essa matéria foi, né, quem fez a cobertura com brilhantismo foi o nosso querido Itamar Jardina, que falou ao vivo do local naquela ocasião. E de lá para cá, Paulo, outros assaltos já aconteceram também. E por muito pouco no dia de ontem não houve morte, já que os bandidos atiravam, né, no assalto da linha
não estou lembrado do número agora, mas os bandidos assaltaram ontem também, e quando foi agora também, já da noite para madrugada, outro assalto, dessa vez na linha 640, essa linha que é uma das mais assaltadas na cidade. O ponto do assalto também, a Avenida Max Teixeira, já é velho conhecido, tanto do motorista, do cobrador, quanto também do usuário. Muitos já foram assaltados também, tanto na Max Teixeira, Paulo Guerra, quanto na Torquato Tapajós. Esse assassinato foi inclusive filmado por uma câmera. E um bandido foi preso. Esse bandido foi preso após matar um rapaz para tomar motocicleta dele lá no Tarumã, não é, Peregrino? Um rapaz de 23 anos. Pois é, Paulo, foi um latrocínio, né? Um latrocínio frio de um bandido aí, Paulo Guerra, que matou sem dó e sem piedade, né? Matou Samuel Albuquerque Cavalcante, de 35 anos de idade, é o assassino, Paulo Guerra, que matou aí esse homem só para roubar a moto dele. Roubou a moto, foi encontrada na casa do assassino. Ele queria R$300, queria dinheiro para comprar drogas. E o homem torturou o irmão, matou a própria mãe no bairro do Crespo, né, Peregrino? Sem dúvida nenhuma, Paulo, um crime que vai repercutir muito ainda no dia de hoje, desse crime bárbaro, cruel, que chamou a atenção e muito, Paulo Guerra, dos moradores, e está chamando a atenção de todo mundo através das redes sociais. Lá no bairro do Crespo, o bandido acabou matando a sua própria mãe. O Leonardo Natividade matou a própria mãe de 60 anos, Paulo Guerra. Ele queria dinheiro, como você bem colocou, para comprar drogas. Houve muito desespero, a senhora é uma senhora muito querida lá no bairro do Crespo e infelizmente conheceu a morte nas mãos do próprio filho, que a golpeou com um instrumento perfurante no pescoço dela. Peregrino vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Peregrino, e o tempo, como é que está? Nublado, Paulo Guerra. Nós estamos nesse momento aqui, Paulo Guerra, proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Estavam bem mais nublados, acho que já não vai mais nem chover, Paulo. Temos ainda nuvem cinza, mas já começa a ficar bem claro aqui na área da Avenida Grande Circular, proximidades aqui já da rotatória do bairro de São José. E eu acredito que não vai chover agora pela manhã não, Paulo. Um bom dia de trabalho para nós, com saúde, obviamente, não é, Peregrino? Saúde, Paulo Guerra, e para aquele abraço para quem está passando por um momento difícil aí de saúde. A gente sabe que muita gente no pronto-socorro, Paulo Guerra, ouve o nosso noticioso, o nosso jornal através do celular nos hospitais. Saúde aí para todo mundo. 5h59, mais de 70 pessoas ainda não compareceram para retirar os cartões do Apoio Cidadão lá em Iranduba. A Secretaria de Assistência Social SEMAS de Iranduba divulgou ontem uma lista com 73 nomes de beneficiários do programa Apoio Cidadão do governo do Amazonas que ainda não compareceram para retirar os seus respectivos cartões no valor de R$200. De acordo com a SEMAS, as pessoas relacionadas também não foram encontradas nos endereços que constam na base de dados do governo federal, a qual deu origem à lista. Até a próxima segunda-feira, dia 15 de junho, elas podem ir à Secretaria de Assistência Social de Iranduba das 8 ao meio-dia, levando a carteira de identidade. Se o titular não puder comparecer, pode credenciar por meio de uma declaração alguém de sua confiança para retirar o cartão. O portador deve levar junto com a declaração devidamente assinada a cópia do RG do beneficiário. A Secretaria de Assistência Social de Iranduba fica ao lado da Praça dos Três Poderes, no centro. Para contribuir com os beneficiários, Paulo Guerra, eu publiquei a lista com os 73 nomes das pessoas que têm cartões para receber nos meus 2 perfis do Facebook. J. Rai Lima e radialista J. Rai. A Fundação Alfredo da Mata iniciou o processo de retomada gradual do atendimento ambulatorial para os seus pacientes, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Inicialmente serão atendidos apenas pacientes de retorno. Desde o dia 1º de junho, a FUAM voltou a funcionar em seu horário integral de 6 às 16 horas, tanto na área administrativa quanto na área assistencial, com servidores ainda em regime de escala, mas já organizando o retorno de alguns atendimentos. Nesta segunda-feira, a instituição informou que começou a realizar os agendamentos de pacientes que perderam consultas no período crítico da pandemia
quando houve a necessidade de redução e cancelamento de atendimentos eletivos. O Centro Universitário FAMetro, que arrematou em leilão no ano passado a Santa Casa de Misericórdia, já deu início à fase de pesquisa histórica de toda a estrutura, incluindo a Capela de Santana. Uma equipe de especialistas foi contratada para mapear a situação de todos os itens existentes no local. Esse é um dos passos mais importantes do projeto de restauro da Santa Casa de Misericórdia, que será transformada em hospital universitário. Atual Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, o Procurador de Contas João Barroso foi reconduzido pelo governador Wilson Lima para a chefia do órgão para o biênio 2020-2022. Temos informações desde Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Nesta terça e quarta-feira, 9 e 10 de junho, aproximadamente 1.860 alunos pertencentes à rede pública estadual estão recebendo os kits da merenda em casa. Benefício é um programa do governo do estado que beneficiará os alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Criado por um decreto de número 42.196, de 17 de abril de 2020, assinado pelo governador do estado, Wilson Lima. Aqui em Urucará, as escolas estadual Lázaro Ramos, Bobina Mestrinho e Centro Educacional de Tempo Integral Pedro Falabella estarão fazendo entrega dos kits. Cada escola organizou um cronograma iniciando às 7 da manhã desta terça-feira. Para as famílias que possuem 2 ou mais alunos da rede pública estadual, o benefício será fornecido por matrícula. Para isso, os pais responsáveis e alunos precisam estar atentos às orientações para receber os kits, como uso obrigatório de máscaras, se possível usar luvas, documento de identificação RG, comprovante de matrícula, apenas uma pessoa para receber o kit, levar uma caneta esferográfica preta ou azul, obedecer o cronograma de cada turma, a fim de evitar aglomerações no desenrolar do processo. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h07. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira, será afastado do cargo pelo prazo de 180 dias, de acordo com decisão do juiz Saulo Góes Pinto, da primeira vara de Itacoatiara, publicada ontem de manhã. A decisão é fruto de uma ação civil pública por supostos atos de improbidade administrativa, com pedido de cautelar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. O prefeito disse que vai recorrer da decisão. O Hospital de Campanha Gilberto Novaes, administrado pela Prefeitura de Manaus em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transiri, chegou à alta de número 500 de pacientes que venceram a Covid-19. Diante dessa repercussão positiva, o vereador Elias Emanuel, do PSDB, enviou requerimento ao prefeito Arthur Neto, reivindicando a permanência da unidade de saúde depois da pandemia, com a manutenção da ala exclusiva para a saúde indígena. Paulo, Manaus é a capital brasileira que tem o maior número de indígenas que vivem no contexto urbano. São cerca de 35 mil indígenas de 47 etnias. Portanto, se a gente tiver um hospital com uma ala de tratamento específico para essa parcela da população, nós estaremos devolvendo respeito e dignidade aos povos originários da nossa terra. O Hospital de Campanha da Prefeitura já atendeu 28 pacientes de várias etnias vítimas do novo coronavírus. 25 dos pacientes receberam alta e moram principalmente na comunidade Parque das Tribos, no Tarumã. Para a líder indígena Massivana Satiré Maué, a proposta do vereador Elias Emanuel é uma questão de respeito com os povos originários da Amazônia. O prefeito Arthur Bichiro Neto assinou nesta segunda-feira um convênio com o Banco do Brasil para investir 300 milhões no pacote de obras da prefeitura, que inclui melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana. O valor estará disponível no cofre municipal em cota única até o final de junho. No começo parecia uma conversa chata, pô, lá vem ele com essa conversa de ajuste fiscal, de ajuste previdenciário, enfim. Então nós somos pentacampeões em responsabilidade previdenciária e somos talvez a cidade mais bem ajustada fiscalmente do país. Isso significa que nós temos crédito farto. Eu estou tentando provar na prática que cuidar das contas públicas, que ajustar fiscalmente uma economia, isso dá dinheiro para a prefeitura. Isso porque a prefeitura ganha crédito, ganha prestígio, enfim, nós conseguimos mostrar para as pessoas que ao invés de
ajuste fiscal ser um assunto chato, ao invés de ajuste previdenciário ser um assunto chato, os dois juntos é que nos possibilitam ter o prestígio que nós temos junto às entidades de crédito. Então era preciso cuidar disso com muito esmero. Entre as obras programadas estão a construção do Terminal 6 da Avenida das Torres, 3 skate parks, estações de transferência para a melhoria do transporte público, além da demolição e construção do novo Terminal 1 na Avenida Constantino Neri, entre outras obras que serão concluídas até dezembro de 2020. Para o gerente de negócios do Banco do Brasil, Raimundo Bahia, o convênio é motivo de orgulho para a instituição. Para nós do Banco do Brasil é um prazer poder contribuir com a sociedade amazonense, com a cidade de Manaus. Nós temos uma cidade que está em ampla ascensão e a gente, como Banco do Brasil, tem a satisfação de poder distribuir, emprestar esse recurso e saber que ele será bem empregado, que ele trará benefício à sociedade, que ele gerará renda, que ele gerará emprego, que gerará melhor qualidade de vida para a população. Então, para a gente, cumpre a nossa missão como banco público, poder contribuir com a sociedade de Manaus. Agora 6h11 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. O número de casos ativos de Covid-19 reduziram em Manacapuru. O município tem somente 45 casos ativos, ou seja, de pessoas dentro do período de transmissão. Foi o que informou a vigilância epidemiológica do município desta segunda-feira, 8 de junho. E o número de pessoas recuperadas de Covid-19 chega a 2.542, 638 por avaliação médica e 1.970 por estarem fora do período de transmissão, que são de 14 dias, a contar da data dos primeiros sintomas. Apesar da boa notícia, o município chega hoje a 2.700 pessoas que tiveram Covid-19, número desde o início da pandemia. Manacapuru também teve um aumento no número de mortes, com 113 óbitos, agora com 22 sendo em Manaus e com 2 ainda sob investigação. Além desses dados, 192 pessoas estão aguardando resultados, 11 pacientes estão internados e 3.551 casos foram descartados. Bem, Paulo, e ontem tivemos uma grande perda na equipe de saúde do município. Vítima de Covid-19, faleceu pela manhã o jovem médico Rangel Ruiz. Ele era filho de Manacapuru e, apesar de ser do grupo de risco, não deixou de exercer sua função e estava sempre na linha de frente do combate à Covid-19. Nossos sentimentos à família. Não mais dizer que quem nos ouve lá no Arapapá é o senhor Nonatinho do Arapapá, Beto da Bela Vista e o senhor Laércio. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h13. O governo do estado vai injetar 220 milhões na economia com a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores. O governador Wilson Lima fez o anúncio nesta segunda-feira em coletiva realizada na sede do governo e confirmou que o pagamento acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, conforme calendário da Secretaria de Administração e Gestão. De acordo com o governador, o adiantamento de 50% do 13º vai ajudar a aquecer a economia amazonense nesse momento de retomada das atividades. O governador disse que a medida também é resultado do planejamento financeiro do estado para enfrentar os impactos da pandemia do novo coronavírus. Em janeiro, nós havíamos começado esse planejamento. Quando houve a questão da pandemia, em algum momento a gente pensou que talvez não poderíamos honrar com esse compromisso com o servidor público, mas diante das decisões que nós tomamos de corte de contratos e de reavaliação de alguns serviços, nós conseguimos garantir essa reserva de recursos para atender esse pleito do servidor público, entendendo que essa mão de obra é responsável pela garantia dos serviços essenciais do estado, como saúde, segurança e demais áreas do governo do estado do Amazonas. Mais de 113 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, serão contemplados com a primeira parcela do 13º salário. Lideranças das etnias Canamari e Maiuruna enviaram ofício ao Ministério Público Federal do Amazonas para pedir que o órgão investigue como o novo coronavírus se proliferou em Atalaia do Norte, infectando índios.
O Amazonas diagnosticou mais 548 novos casos de Covid nesta segunda-feira, totalizando 49.817 casos confirmados no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, desses 12 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.271 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da prefeitura, deste domingo, foram registrados 31 sepultamentos e 7 óbitos domiciliares. Ao todo, 39.997 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 7.549 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Em audiência pública virtual realizada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, cientistas, parlamentares, professores e a sociedade amazonense, por meio das redes sociais, debateram os riscos do retorno das atividades presenciais durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, propositor do debate, prefeitos e secretários de saúde dos municípios receberão a ata da reunião por meio da Associação Amazonense de Municípios e uma nova audiência já está sendo elaborada para discutir o tema com autoridades do estado. De acordo com Josué Neto, o relaxamento do isolamento social tem sido tratado desde o início da pandemia pela população. Ela limita todos os estudantes, os acadêmicos, à nossa vida em família, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. A Assembleia Legislativa foi a primeira instituição pública a anunciar que iria fazer um trabalho virtual e de forma remota. A nossa casa, disse ele, é o local adequado para este debate, que é um debate importante que foi divulgado e transmitido pelas redes sociais. Conforme a doutora Luísa Garnello, da Fundação Oswaldo Cruz, os dados produzidos são colados com as necessidades da sociedade, ou seja, a saúde coletiva brasileira produz uma ciência voltada ao compromisso com a população. O médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Bernardino Albuquerque, também afirmou que o processo de abertura chega em uma ocasião imprópria. Nós não tínhamos nenhuma resposta efetiva se vamos abrir ou continuar nessas medidas de restrições. O que nós temos e tivemos aí é que foi inerente às medidas de contenção. A melhora da qualidade dos pacientes, isso interferiu na mortalidade por essas doenças. No entanto, a ciência nos mostra que a situação não está concluída. Nós ainda temos aí uma situação futura muito preocupante de ter uma segunda onda que possivelmente poderá ser pior do que a primeira, disse o médico. Polícia. Peregrino, muita repercussão aí sobre os assaltos a ônibus em Manaus que assusta a população, como acontecido na linha 640, como falamos aqui no início desta edição. Pois é, Paulo, vem acontecendo realmente. Ontem, mais uma vez, os usuários do transporte coletivo passaram por maus momentos dentro do ônibus da linha 640. Era a noite de ontem quando os bandidos entraram no ônibus ameaçando de morte a todos que estavam no coletivo e levaram os pertences e levaram também a renda do coletivo. Alguns ainda, Paulo Guerra, que se recusavam a entregar a bolsa ou o celular, pediam para que não levasse, que haviam documentos nessas bolsas. Essas pessoas que clamavam foram agredidas violentamente aí, com palavras e com socos, pontapés, dentro do próprio ônibus. Realmente, Paulo, os assaltos voltam a acontecer na cidade. Durante a pandemia tinha até dado um tempo, mas agora voltou e voltou com grande número de assaltos. Somente essa semana nós já tivemos aí o desprazer de noticiar 3 assaltos a coletivo. São pessoas subjugadas, humilhadas dentro dos coletivos e desta vez não foi diferente. Dessa feita não foi diferente. Eram 4 homens, Peregrino. Pois é, Paulo, e os modus operandi são sempre os mesmos, né? Armados, ameaçando todo mundo. Quando tem criança, colocam arma na cabeça de criança. Lembro de um relato de um passageiro que colocaram os dedos do filho dele de 4 anos, né, na cadeira do ônibus e ameaçavam torar o dedo da criança. Realmente são momentos assim difíceis que as pessoas não esquecem jamais. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra, além desse assalto a ônibus covarde, cruel, pelo qual os passageiros passaram momentos difíceis, Paulo Guerra, a noite madrugada foi considerada agitada, principalmente em relação a tipo de agressão física, Paulo. Muita gente dando entrada ao pronto-socorro. Deu uma passadinha agora há pouco no pronto-socorro João Lúcio e a movimentação foi considerada intensa, sim, Paulo Guerra, foi considerada intensa. 3 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de facada, outro homem deu entrada vítima de atropelamento. Assim foi o plantão no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, que mais uma vez teve aí os anjos da vida salvando as pessoas aí, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Movimentação intensa também no pronto-socorro Joãozinho, que tem aí a direção, tem o comando da doutora Michele Pimentel. Parabéns aí a todos os funcionários do pronto-socorro Joãozinho. André Alves Macedo, de 41 anos, foi preso, Paulo Guerra, por estupro de vulnerável, uma garota de 12 anos de idade. O crime aconteceu, Paulo Guerra, lá no município de Manaquiri. Isso, o bandido estava aí foragido, ele ainda ameaçou a vítima com uma faca para que ela não entrasse, né, não contasse para ninguém. No entanto, a vítima se recusou e ele estava tentando furá-la, daí chegou os parentes e conseguiram evitar. E daí, Paulo Guerra, tudo foi levado ao 33º DIP lá do município de Manaquiri. Alô, Manaquiri, aquele abraço pela audiência, valeu! E o André Alves de Macedo, o tarado, já foi preso. Paulo Guerra, como é grande o número de garotas aí, de menores que são estuprados, que são violentados, né? Muita criança realmente, mas a polícia está fazendo de tudo e tem tirado, sim, bandidos de circulação. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia em ação, com todas aquelas equipes na rua, muita gente está sendo aí presa na cidade. Agora, Paulo, os bandidos estão também cada vez mais audaciosos. Eles têm agora os olheiros do tráfico. Isso também aconteceu lá no Beco do Mossoró, lá no São Francisco. Eles soltaram foguetes, soltaram fogos para avisar que a polícia estava por perto. A polícia está fazendo um trabalho lá, está fazendo operações ali no Aleixo, no São Francisco, no Petrópolis, muita polícia, muitas operações acontecendo. E agora eles estão sabendo, né, estão manjando que a polícia está chegando, colocaram olheiros, colocaram fogueteiros. Quando a polícia se aproxima, fogos a pessoa solta foguete lá naquela área para avisar que a polícia está chegando. Mas não tem dessa não, com fogo, com foguete ou sem foguete, a polícia vai estourar as bocas naquela área ali do São Francisco, naquela área também ali do Petrópolis, do Aleixo. O negócio está pegando e o bicho vai pegar cada vez mais. É a polícia quem manda na área, assim é que tem que ser. Uma mulher de 27 anos foi detida, foi presa com posse de droga. Ela estava cheia da droga lá no bairro de Petrópolis. Os policiais da Rocan fizeram incursão na área do Hip Rap, lá na rua Flagrata, quando visualizaram um grupo que estava vendendo droga. A viatura se aproximou e o grupo saiu correndo. Daí a polícia foi atrás e conseguiu prender bandidos e apreender drogas. Isso tá aqui, quantidade em droga, celulares e etc. Se você quiser fazer que nem os moradores lá do Petrópolis, é só ligar para a Rocan. O 992807574 é o zap. Prepara o celular aí que eu vou repetir o número para você gravar. Você pode fazer contato com a Rocan vai no seu bairro e prende os bandidos, estoura a boca. É só fazer contato com o zap da Rocan no número 992807574. É bom você ter esse número armazenado. É direto com o comando da Rocan, que rapidamente desloca uma viatura para o local da ocorrência.
Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o bandido, o ladrão, o assassino, o desgraçado lixo humano, Samuel Albuquerque Carvalho, de 35 anos, foi preso em flagrante. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, poucas horas antes de ser preso, ele matou Robson França da Silva, de 23 anos. Ele matou esse rapaz de 23 anos para roubar a moto dele. Esse latrocínio aconteceu lá no bairro do Tarumã. Infelizmente, o rapaz, o dono da moto, acabou morrendo. Já o assassino, o Samuel Albuquerque Cavalcante, de 35 anos, foi preso e tomara que passe o resto da vida na cadeia. E atenção, desgraça no bairro do Crespo. Desgraça no bairro do Crespo. Um foragido, um ex-presidiário, matou a própria mãe no bairro do Crespo. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o ex-presidiário Leonardo Freitas Natividade estava querendo usar drogas, estava querendo se maconhar, estava querendo cheirar pó, estava querendo se entregar nos braços do capeta. Esse desgraçado, esse drogado, esse maconheiro foi até a casa da mãe dele e pediu R$300 para comprar droga. Ela naturalmente recusou a dar o dinheiro para ele. Daí ele começou a torturar o próprio irmão, amarrou, bateu, chutou e fez todo tipo de ameaça, ameaçava, queria matar porque queria matar o próprio irmão. Daí a mãe foi intervir e acabou sendo morta. Esse bandido matou a própria mãe. Esse desgraçado filho do capeta matou a própria mãe. A senhora Marcelina Natividade, de 60 anos de idade, ela foi morta pelo próprio filho com um objeto perfurante no pescoço. Não se sabe ainda se foi uma faca ou um pedaço de vergalhão com o qual ele matou a própria mãe. Isso aconteceu na noite de ontem, lá no bairro do Crespo. Ele queria dinheiro para usar droga, para fumar, e esse maconheiro desgraçado acabou matando a própria mãe. Ele continua foragido, mas deve ser preso nas próximas horas. É metido a homem, é metido a macho, bota pra cima, desgraçado. É metido a homem. O nome dele, Leonardo Freitas Natividade, bandido da pior espécie. Ele matou sua própria mamãe. Esse daí também merece parte dessa para pior. Ai, não fala assim. Então leva pra tua casa pra te ver o que esse desgraçado é capaz de fazer. Matou a própria mãe. Mas quando chegar lá na penitenciária, quando o pessoal souber que ele matou mamãe, o bicho vai pregar pra ele. Ele vai preferir partir dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 34 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.290 saiu para um apostador esse prêmio acumulado. Ele é de Nova Londrina, no Paraná. Ele vai receber 19.039.888 reais e de quebra 6 centavos. A quadra saiu para 138 apostadores, cada um vai receber 8.682 reais e 5 centavos, e o terno vai pagar para 9.529 apostadores, 189 reais e 7 centavos. As dezenas do concurso 5.290 da quina. Anote aí: 10, 56, 62, 70 e 78. 10, 56, 62,
70 e 78. A Loto Fácil no concurso 1977 saiu para 5 apostadores, cada um vai receber R$443.554,24. Eles são de Brasília, de Vila Velha no Espírito Santo, de Bauru e Palmital, São Paulo, e aí uma aposta pelo canal eletrônico, aquela aposta feita através da internet. 431 apostadores fizeram os 14 números e vão receber cada um R$1.583,28. No concurso 1977, a Loto Fácil teve estes números sorteados: 01, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, fechando o jogo 23. Últimas notícias. O dólar voltou a cair forte ante o real nesta segunda-feira, renovando mínima em 12 semanas, em mais um dia de notável apetite por risco em todo o mundo, diante de otimismo com a recuperação da economia global. O dólar à vista caiu 2,66% e foi vendido a 4,85. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, sustentadas ainda pela percepção de que a economia global poderá se recuperar do choque do coronavírus de forma mais rápida do que se imaginava. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,62% hoje e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,67%. Em outras partes da região asiática, o Hang Seng se valorizou 13% em Hong Kong e o TAIEX avançou 0,23% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana voltou de um feriado nacional com forte ímpeto de valorização, impulsionada por ações de grandes bancos domésticos e de petrolíferas. O Standard & Poor's ASX saltou 2,44% em Sydney. Vários bairros da zona norte de Manaus vão ficar sem água hoje devido a reparos no abastecimento do sistema Francisca Mendes. A parada acontece entre 13 e meia-noite. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado em até 6 horas após a conclusão da intervenção. Os bairros atingidos são Francisca Mendes, Conjunto Sérgio Pessoa Neto, Conjunto Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conjunto Omar Aziz, Conjunto Renato Souza Pinto 2, Ribeiro Júnior, Riacho Doce 2 e 3, Comunidade Raio de Sol, Conjunto Galileia, Nova Cidade e Aliança com Deus. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a eficácia dos decretos emitidos pela Prefeitura da capital e pelo Governo do Estado, flexibilizando as regras de isolamento social. A Justiça considerou que nem o prefeito nem o governador apresentaram estudos técnicos capazes de justificar as medidas de flexibilização e que todos os números disponíveis relativos ao coronavírus indicam que o número de casos e de mortes seguem ascendentes. 6:42. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz a deputados que Bolsa Família se chamará Renda Brasil e será pago a informais que hoje recebem o auxílio de R$600. Anúncio foi feito pelo ministro durante reunião com líderes da Câmara. O Brasil tem cerca de 43 mil pessoas reconhecidas atualmente como refugiados, informa o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. O número representa mais de 7 vezes o registrado no início de dezembro, quando havia cerca de 6 mil pessoas em situação de refúgio no país. Quase 90% vieram da Venezuela. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, o número de pessoas que pedem refúgio às autoridades brasileiras deve diminuir. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, defendeu nesta segunda-feira uma trégua entre os poderes da República para o enfrentamento da crise do coronavírus e disse que a dubiedade do presidente Jair Bolsonaro assusta a sociedade e a comunidade internacional. Toffoli fez as declarações durante um evento organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros,
que elaborou um manifesto e um ato em defesa do STF e do Poder Judiciário, com a participação de entidades da área jurídica e da sociedade civil. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB. O ministro determinou que a Advocacia Geral da União preste as informações que entender necessárias no prazo de 48 horas. Antes, o Ministério da Saúde divulgava os dados totais de pessoas infectadas, mortes e curvas de infecção por região, por exemplo. Na semana passada, o governo mudou a forma. Decidiu excluir os dados totais e divulgar somente os dados referentes às últimas 24 horas. A decisão do governo gerou críticas de entidades de diversos setores da sociedade no Brasil e em outros países e também em diversos setores políticos e de especialistas em áreas da saúde. Brasil tem 849 mortes por coronavírus em 24 horas, revela consórcio de veículos de imprensa. São 37 mil do total. Levantamento feito por jornalistas do G1, o Globo, Jornal Extra, Estadão, Folha e UOL, junto às secretarias estaduais de saúde, mostra ainda que houve 19.631 novos casos de Covid-19 em um dia. Agora são 710.887 no total. O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, destacou nesta segunda-feira a necessidade de transparência sobre os dados da pandemia de Covid no Brasil. Ryan respondeu a uma pergunta feita durante coletiva em Genebra sobre os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento de duas ações que pendem a cassação da chapa presidencial eleita em 2018, formada pelo presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. No total, há 8 ações na corte que tentam anular a eleição presidencial, das quais 4 tratam de suposto uso de notícias falsas, as fake news, pela campanha de Bolsonaro. No entanto, o julgamento dessas 4 ações, vistas como ameaças maiores ao presidente, ainda não está marcado. 6:46, o que é notícia no mundo nesse início de manhã. A Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, marcada para o início deste mês em Lisboa, Portugal, não será mais realizada em 2020. A informação é do embaixador do país na ONU, Francisco Duarte Lopes. A nova data deverá ser proposta por Portugal e Quênia. Os dois países organizam a conferência, cujo objetivo é debater parcerias e soluções para os problemas enfrentados pelos oceanos. As Nações Unidas realizarão no próximo dia 17 3 eleições chaves para metade de seus 6 principais órgãos. As votações começarão às 9 horas da manhã em Nova York e serão feitas pela primeira vez de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. No mesmo dia, devem ser eleitos o novo presidente da Assembleia Geral, 5 países para ocupar assentos rotativos no Conselho de Segurança e 18 novos membros do Conselho Econômico e Social. A notícia foi confirmada pelo presidente da Assembleia Geral, Tijani Mohamed Bandi, durante a entrevista a jornalistas nesta segunda-feira na sede da Organização das Nações Unidas. 6:47. A cidade de Nova York, epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos, começou a reabrir sua economia nesta segunda-feira, após um confinamento de 3 meses, no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde alertou que a situação pela pandemia está piorando no mundo. A Covid-19, que já deixou mais de 7 milhões de infectados e mais de 404 mil mortos em todo o mundo, agrava-se na América Latina, especialmente aqui no Brasil, no México e no Peru, os países mais afetados. A onda de protestos antirracistas desencadeada pela morte cruel de George Floyd reforça a pressão sobre Joe Biden para escolher uma mulher negra como companheira da chapa democrata que enfrentará o presidente Donald Trump. A senadora Kamala Harris, que concorreu com o ex-vice de Obama na primeira fase da corrida e desistiu para apoiar sua candidatura,
desponta como a favorita. O corpo de George Floyd será sepultado hoje. Ontem, centenas de pessoas compareceram à cerimônia organizada em Houston, no Texas, cidade onde o ex-segurança passou a maior parte da sua vida. Além do luto, os visitantes demonstraram repúdio ao racismo e à violência policial nos Estados Unidos. O governador do Texas, Greg Abbott, orou diante do caixão dourado. O Irã vai executar um iraniano que forneceu informações aos Estados Unidos e Israel sobre os deslocamentos do general Qassem Soleimani, morto em um ataque executado por Washington em janeiro em Bagdá, anunciaram hoje fontes oficiais em Teherã. Mahmoud Mousavi Majid foi declarado culpado de espionar as Forças Armadas do Irã, concretamente a Força Quds, a unidade de elite responsável pelas operações no exterior da Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano que era comandado pelo general Soleimani. 6h49 minutos em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 849 mortes por coronavírus em 24 horas, revela consórcio de veículos de imprensa. Folha de São Paulo. Ministério da Saúde recua e diz que vai publicar total de mortes e casos. O Estado de São Paulo. Alexandre vai julgar pedidos da oposição para garantir transparência do governo com dados da pandemia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sarah Winter tentou asilo político nos Estados Unidos, segundo advogado. Valor econômico. Petrobras aumenta preço da gasolina em 10% nesta terça-feira. Estado de Minas. Joyce Hausmann visa áudio de Zambelli e a chama de criminosa. Jornal do Comércio no Recife. Caixa segue sem anunciar calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. Diário do Nordeste, em Fortaleza. Maia quer decidir o que fazer sobre eleições municipais até o fim de junho. Porto Alegre, 0 hora. Toffoli diz que dubiedade de Bolsonaro assusta os brasileiros. O que chama a atenção é o aumento da gasolina por parte da Petrobras a partir de hoje em 10%, como informa o Valor Econômico. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A tomada do comércio terá injeção de 220 milhões. A crítica, Romano condenado a 47 anos de cadeia. Em tempo, governo anuncia 220 milhões para a primeira parcela do 10º. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Paulo Guerra.